Olá, boa tarde, galerinha. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vamos continuar o conteúdo da aula passada. Hoje a gente vai ver a República Oligárquica. É a segunda parte do capítulo 1º, ok? Sou o professor Antônio Carlos, Escola Zacarias Cordeiro, e a série é o 9º ano. Vamos ver aqui a República Oligárquica. Em 1894 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Ela foi inovada. Nossa, a tecla do teclado deu uma loucura aqui. Inovada por... ela foi vencida por Prudente de Moraes. Que foi que aparece essa palavra aqui? Não sei. Ela foi vencida por Prudente de Moraes. Desconsidera essa palavra aqui e coloca como fosse vencida, ok? Um republicano histórico que tinha participado da fundação do Partido Republicano e era membro da elite cafeicultora paulista. Seu governo foi instável politicamente. O suporte político necessário para estabilizar o regime foi constituído no governo do seu sucessor, o também paulista Campos Sales. Durante seu governo foi constituído o mecanismo de poder, a República Oligárquica, a criação da política dos governadores e o fortalecimento do coronelismo. Aqui, pessoal, já vai começar aos velhos conchavos, as que eu costumo chamar como as malditas trocas de favores, que é o câncer da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que as pessoas fazem os acordos políticos através das trocas de favores, que isso aqui é o que perpetuam os maus políticos no poder e que não dá chance dos políticos que realmente queiram fazer algo de bom para a nação chegarem ao poder, ok? A política dos governadores e o coronelismo era um mecanismo político para evitar os choques entre os governadores estaduais e o governo federal. Por meio dela, os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal, que em troca favorecia esses grupos e dificultava a ação de seus opositores. Atualmente, esse acordo político seria o famoso toma lá da cá. Então você vê aí que os governantes, uma elite que já se enraizou, se vê como dona do poder, eles estão sempre buscando mecanismos, estão buscando acordos para se manterem no poder, para nunca saírem do comando de um determinado poder em que ele esteja governando. Então, infelizmente, pessoal, esse toma lá da cá ocorreu no passado, ocorre no presente, e se nós não fizermos nada, ocorrerá no futuro e será perpetuado na nossa história. É por isso que o nosso país ele é tomado por corrupção, porque existem esses acordos e estes acordos seguram esses governantes corruptos no poder, ok? Aí vamos ver um pouquinho sobre o coronelismo. No nível estadual, essa troca de favores também acontecia,
mas entre os grupos dominantes do Estado e dos grandes proprietários de terra dos municípios, conhecidos como os coronéis, os quais controlavam os votos dos eleitores, valendo-se para isso das relações de dependência, da compra de voto ou mesmo da força. Garantiam, assim, que fossem eleitos apenas os candidatos que lhes interessassem e agradassem as oligarquias que detinham o poder político no Estado. Esse fenômeno ficou conhecido como coronelismo. Então, pessoal, tem essa imagem aqui muito famosa, o coronel chegando com o eleitor aqui, ó. A gente vê aqui a imagem com a cabecinha de um animal chamado burro, porque ele está sendo levado num cabresto aqui, ó, o cabrestinho. Então é só uma forma engraçada de fazer uma coisa que é muito triste de se ver ocorrer. A pessoa ser obrigada a votar em alguém apenas porque dependia do coronel. O coronel, vamos dizer assim, era o dono de uma terra. Nessa terra existiam algumas casas e essas casas eram ocupadas por agricultores. E esses agricultores ficariam eternamente nas mãos dos coronéis, que eles já tinham como garantidos o voto dessas pessoas. Então, por isso ficou conhecido como voto de cabresto. Eles, através da força, aqui, através da força, eles conseguiriam garantir o voto para o político que eles apoiassem. Mas se ele não tivesse como controlar através da força, ele faria o quê? Ele faria através da compra do voto. Isso é a coisa mais absurda que pode ocorrer, pessoal, a questão da venda, a compra e a venda de voto. A pessoa, quem corrompe e quem se deixa corromper. Então, é a coisa mais triste que pode acontecer na sociedade, que infelizmente ocorreu no passado, ocorre no presente e infelizmente, se nós não tomarmos algumas atitudes, continuarão ocorrendo para o resto das nossas vidas e das próximas gerações. Então, a gente deve combater esse tipo de prática, essa forma de se perpetuar, de perpetuação de maus políticos, de políticos corruptos no poder. Então nós enquanto sociedade, temos que combater essas práticas, ok? Então o coronelismo era mais ou menos isso, porque o dono de terra, o latifundiário, ele era visto como um coronel. Ele não era da polícia, ele não tinha estudado para ir para tal cargo, porém ele era um grande proprietário, então era visto como coronel, para que ele pudesse manter o seu curral eleitoral à disposição do político X, geralmente os que estavam no poder, ok? Aí vem o poder das oligarquias. Os cargos políticos federais mais importantes, como o de presidente da República e o de ministro da Fazenda, eram dominados pelas oligarquias paulistas, Minas Gerais e gaúchas. Particularmente São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos da União, impunham uma política de favorecimento dos seus interesses. A harmonia de paulistas e dos mineiros na presidência da República ficou conhecida como a República Café com Leite, que era os produtores de São Paulo, os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Então, café com leite. Até a cor aqui da roupa ficou mostrando aqui nessa imagem, ó. O café bem pretinho e o leite branco.
Então esse acordo, pessoal, nada mais era para garantir os privilégios dessa classe social, que ficariam no poder, ficaram de 1994, se não falha a memória, até 1932, quando acontece o golpe dado por Getúlio Vargas. A proteção do café. Vou tentar dar uma acelerada para poder a gente não ficar muito extenso o vídeo para vocês. O café foi o principal item de exportação do Brasil durante o Segundo Império e a Primeira República. Porém, o aumento da produção no final do século XIX provocou a queda nos preços do café no exterior. Diante disso, o governo federal lançou planos para reerguer os preços do produto. A principal medida iniciada em 1906 foi contrair empréstimos para comprar estoques do produto e reduzir a oferta, forçando assim o aumento dos preços. A queda na exportação do café foi sentida já no ano seguinte, quando as remessas para o exterior caíram de 19 mil sacas para cerca de 10 mil. Você vê aqui, pessoal, que eles estocaram, o governo fez uma maldade, uma perversidade, usava o dinheiro público das pessoas, dos impostos que nós pagamos, para estocar café, simplesmente para que pudesse o preço do produto ser alto, manter pouca oferta no mercado e, consequentemente, aumentar os preços. Então é muito triste a gente ver como é que funciona a cabeça dos nossos governantes. Os conflitos no campo. Vamos ver aqui que algumas lideranças surgem para combater essa forma de governo. Então, os conflitos do campo foi isso. Na passagem do Império para a República, ao final do século XIX, ainda predominavam no Brasil características econômicas herdadas da época colonial: latifúndio, monocultura e técnicas rudimentares de produção. A abolição da escravidão e a implantação das relações de trabalho assalariadas não significaram garantias de direitos, fatos que fizeram surgir os movimentos sociais como Canudos, Contestado e Cangaço. Então você vê aí que a insatisfação do povo é que vai gerar certos movimentos contrários ao governo, ok? A Guerra de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, passou a peregrinar pelo interior dos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia, pregando mensagens religiosas e aconselhando os sertanejos. Procurava ainda organizá-los para a realização de obras como a construção de igrejas, casas, açudes e colheitas agrícolas. Em 1893, o Beato e seus seguidores fundaram o povoado de Canudos, na Bahia. À medida que Canudos crescia, os fazendeiros começaram a perceber a falta de mão de obra e a Igreja Católica perder fiéis. Canudos foi destruída quando mais de 1.000 homens fortemente armados foram enviados ao sertão baiano para atacá-la. Após 3 meses de combate, Canudos foi derrotado e a maior parte dos seus habitantes foi morta. Então você viu aí que o governo mandou reprimir esse movimento para que pudesse os coronéis, os latifundiários queriam pessoas
queriam mão de obra barata, e como Canudos estava oferecendo moradias, comida, local para viver, então eles não precisavam mais ser escravizados pelos fazendeiros. E a Igreja Católica, percebendo que estava diminuindo os fiéis, ou seja, perdendo a arrecadação, então também foi, vamos dizer assim, se aliou ao governo para reprimir o movimento da Guerra de Canudos, fato lamentável, muito triste da nossa história, viu, pessoal? A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916 no sul do país, em uma região disputada judicialmente, os estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse período, surgiram muitos movimentos messiânicos. Um dos pregadores com maior número de adeptos era o monge, tem um nome estranho aqui, José Maria, mas é monge, pessoal, José Maria. Seus seguidores acreditavam que o fim do mundo estava próximo e que a adesão ao movimento significaria a salvação da alma. Então, a Guerra do Contestado, o nome está dizendo contestado, era uma disputa entre Santa Catarina e Paraná. Eles estavam contestando o território do outro, então um queria parte do território do outro. Então, o nome contestado, eles estavam contestando o território um do outro, ok? E por último, pessoal, vem o cangaço. Foi outra forma de tensão social no campo, especialmente no sertão nordestino. Foi o cangaço, esse é o nome que foi a ação dos bandos armados que percorriam o sertão, promovendo assaltos e atacando fazendas e estabelecimentos comerciais. Para a socióloga Maria Isaura de Queiroz, o cangaço representava a ação de sertanejos conscientes de sua condição miserável e dispostos a modificá-la. Ou seja, pessoal, o cangaço as pessoas viam como um bando, assim como fosse marginais, como fossem hoje, como a gente vê as questões das gangues, das facções. Então, na verdade, o cangaço ele era uma forma de reagir às péssimas condições de vida que eles tinham. Inclusive o Lampião, que foi o rei, o maior líder do cangaço, ele foi vítima dessa ação de policiais que invadiram a sua casa, mataram seus pais, seus irmãos, e ele conseguiu ficar vivo, e de uma forma de se vingar, ele entrou para o cangaço e fez o que fez para poder tentar lutar pelos seus direitos, apesar de ser uma forma violenta, que a gente não vai ser hipócrita dizer que foi uma forma legal, porque vidas não podem ser trocadas por direitos. Então a gente tem que buscar meios para conseguir conquistar os direitos sem precisar partir para a violência. Mas o cangaço foi uma forma que os sertanejos conscientes acharam para sair da condição miserável em que se encontravam, porque os governantes jamais fizeram ou fazem algo para melhorar a vida das pessoas, simplesmente buscam apenas manter os seus privilégios, ok? Então o cangaço, às vezes as pessoas veem até de forma pejorativa, mas eles foram uma forma de lutar, de reagir contra o sistema instalado. Então, pessoal, o vídeo está ficando muito grande, por hoje é só. Eu desejar a todos uma boa tarde, bons estudos, e logo mais eu passarei a atividade para vocês, ok? Até a próxima, tenham uma boa tarde, tchau.